Você deve lembrar que até pouco tempo atrás o assunto era só a prisão do Bolsonaro. Pois é, todo mundo falava na tal da prisão do Bolsonaro. O STF começou uma operação chamada Tempus Veritatis, traduzindo do latim para o português, Tempo da Verdade. Nessa ação, o ministro do Supremo partiu para cima de vários aliados do Bolsonaro, inclusive do próprio Bolsonaro. Ele teve o passaporte apreendido, não pode conversar com Costa Neto, o Costa Neto acabou sendo preso, foi um verdadeiro auê. Lembra disso? Pois é. Essa semana tem um desfecho sobre essa situação. Um advogado chamado Djalma, o doutor Djalma, ele deu entrada no STF pedindo um salvo-conduto. O que é salvo-conduto? Um habeas corpus, dizendo o seguinte, olha, o que o Alexandre de Moraes está fazendo contra o Bolsonaro é ilegal. Há abuso de autoridade. Então, vocês devem dar um salvo-conduto, no qual, com esse salvo-conduto na mão, nenhuma autoridade pode prender o Bolsonaro. Ou seja, dá um habeas corpus para o Bolsonaro. Essa ação caiu no STF e lá está. Essa semana, o STF deve decidir sobre o pedido de salvo-conduto para evitar a prisão do Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal deve decidir nessa semana o futuro do pedido de salvo-conduto para Jair Bolsonaro, de autoria do advogado Djalma Lacerda, que não é representante oficial do ex-presidente. O habeas corpus é uma garantia para que Bolsonaro não seja preso por suposta tentativa de golpe de Estado. E aí o desfecho é o seguinte: o Cássio Nunes, que foi o ministro do Supremo Tribunal Federal que o Bolsonaro indicou, ele foi escolhido como relator desse processo. E aí todo mundo pensou, olha, se o Cássio Nunes é o indicado pelo Bolsonaro, ele vai fazer um relatório favorável a habeas corpus do Bolsonaro. Tá certo? Tá. Só que ele não fez. Ele negou o pedido de salvo-conduto, ou seja, o habeas corpus a favor do Bolsonaro e contra o Alexandre de Moraes. Isso como relator. Resumindo, quando o pedido chegou até ele, ele não deu. Ele argumenta que, como o Djalma não é advogado oficial do Bolsonaro, o próprio Bolsonaro pediu para que essa ação fosse extinta. E aí também ele diz que não existe prova nenhuma que o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, passou dos limites. Segundo ele, o Alexandre de Moraes está seguindo todas as regras. Então, não dá para falar em abuso de autoridade para conceder aqui o habeas corpus. Depois que ele fez esse relatório, ele teve que votar também, porque agora foi para o plenário, para todos votarem. Ele já votou contra o Bolsonaro. A Carmen Lúcia também. Então, a previsão, o mais provável, é que o STF, essa semana, derrube esse pedido de liberdade, ou seja, de garantia de liberdade do Bolsonaro. Só que é o seguinte, o assunto de prisão de Bolsonaro esfriou. Ninguém mais fala em prisão do Bolsonaro. Falaram demais, a esquerda cacarejou isso tanto, mas tanto, só que agora o assunto esfriou. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes está com alguns problemas maiores, como o Congresso norte-americano e o Elon Musk. Pois é, então deu uma pisada no freio, tranquilizou em relação ao Bolsonaro e sabe muito bem que, dada a situação, se tomar qualquer medida contra a liberdade de Bolsonaro ou contra o Bolsonaro, há uma possibilidade grande do povo se rebelar. Tem muita gente que entende assim. Mas, enfim, na sua visão, você acredita que vão votar pela prisão do Bolsonaro, né? Que o STF vai arriscar prender o Bolsonaro ou não? Eu, sinceramente, não acredito que vão ter peito para prender o Bolsonaro, não. Vamos lá, vamos falar de outra coisa agora. Matéria da Tribuna do Norte. Vocês devem estar acompanhando o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E o caso de supostas fake news que a esquerda, através do Paulo Pimenta, acusa aí parlamentares de direita de estarem espalhando. Eles falam que os parlamentares de direita estão espalhando fake news porque não aconteceu
nada daquilo que eles estão falando no Rio Grande do Sul. Não teve caminhão multado, não teve nada disso. Então, acionou outros por fake news. Acontece que o Rogério Marinho, que é senador da República, ele disse que não é bem assim. Tem provas robustas de que aquilo que foi dito não é fake news e que o que eles estão fazendo é perseguir a oposição. Então, ele acionou a Procuradoria-Geral da República pedindo para investigar possível abuso de autoridade por parte do ministro da Comunicação, da SECOM, que é o Paulo Pimenta. Para quem não lembra, o Rogério Marinho, senador do Rio Grande do Norte. O senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, protocolou nesta sexta-feira uma representação solicitando a investigação da conduta do ministro da Secretaria de Comunicação, a SECOM, da presidência, Paulo Pimenta. A representação, encaminhada à Procuradoria-Geral da República, alerta para um possível abuso do poder estatal com a finalidade de silenciar e censurar críticas ao governo. Sabe o que mais me chamou a atenção? É que antes, qualquer discurso que viesse da ala apoiadora do Bolsonaro era delírio, e tudo que vinha do Lula era amor. Só que parece que a coisa mudou. A própria Folha de São Paulo confirmou que não é fake news, isso aí que muitos influenciadores divulgaram. A própria Folha de São Paulo fez uma matéria dizendo que o governo está querendo censurar para calar os opositores usando o Rio Grande do Sul como desculpa. Ou seja, será que a ficha está caindo? E por falar nisso, lembra do Felipe Neto? Pois é, o Felipe Neto anda entrando em polêmica uma atrás da outra. Lembra que ele participou de uma audiência lá no Congresso Nacional, onde ele chamou o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, de excrementíssimo. Quando o Arthur Lira ficou bravo, o Felipe Neto falou que era brincadeirinha, que ele não quis falar aquilo para ofender o Arthur Lira, que aquilo era em tom humorístico. Pois é, não colou não, o Arthur Lira partiu para cima do Felipe Neto com um processo. Arthur Lira processa Felipe Neto após ser chamado de excrementíssimo. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, processou o youtuber Felipe Neto após ser chamado de excrementíssimo, forma pejorativa relacionada ao pronome protocolar de tratamento excelentíssimo. A declaração ocorreu durante um simpósio sobre a regulação de plataformas digitais e a urgência de uma agenda, em 25 de abril deste ano. Felipe Neto, não sei o que passa na cabeça dele, ele pensa que ele vai ficar sempre do lado da esquerda, é provável, né? Ele está brigando para censurar, para regular as redes sociais, para impedir que a direita tenha o poder de falar. Um dia, não sei se vocês se lembram, Felipe Neto estava atacando o pau na esquerda. O que ia acontecer com ele? Ele não entendeu que a liberdade de você poder falar do Bolsonaro ou do Lula tem que ser, sabe, para todos. Tem que ter esse direito. Felipe Neto hoje está todo empolgadinho, porque agora ele está falando a favor do Lula, se tornou o queridinho da esquerda. Mas deixa ele dar uma escorregadinha e fazer igual o Whindersson Nunes, que foi criticar a Janja. Vai ser cancelado, vai ser todo mundo contra o Felipe Neto. Então o Felipe Neto não entendeu que agora estão batendo palma para ele está do lado da esquerda. Amanhã, se ele resolver fazer uma crítica sequer à esquerda, o canhão vai ser virado para ele. Essa é a verdade. Vamos lá. Outro tema, saúde de Bolsonaro. Essa matéria foi publicada agora, 3 horas atrás, pelo Poder 360. Nem essa matéria, eu até me confundi. Mas o Bolsonaro, ele continua internado. E ele está com erisipela, vocês sabem disso. E não tem previsão de alta. Muita gente está questionando como é que está o estado de saúde do Bolsonaro, se corre o risco de acontecer alguma coisa com ele lá no hospital, porque ele foi conduzido de Manaus para o hospital de Brasília. Então muitas pessoas perguntam se pode acontecer, se podem atentar contra a vida do Bolsonaro. Pois é, pessoal. A questão é que o quadro de saúde do Bolsonaro está estável, está bem. E que também, ali de dentro, mesmo de dentro
do hospital, o Bolsonaro ainda vem fazendo as suas tuitadas ali, participando de alguns eventos da vida política, mas está totalmente impedido e isso aí atrapalha ele muito no período da campanha. Quanto a temer pela vida do Bolsonaro, acho pouco provável, tá? Acho pouco provável. O pior que pode acontecer para a esquerda agora é o Bolsonaro falecer. Então, assim, muita gente pergunta sobre Bolsonaro. Não é bom para a esquerda, tá? Se acontecer alguma coisa com o Bolsonaro. Porque se acontecer alguma coisa com o Bolsonaro, vai gerar uma comoção nacional. Se Bolsonaro agora, partir dessa para melhor, que seja por meios naturais, vai abrir milhares de questionamentos sobre o que aconteceu com Bolsonaro. Vocês sabem disso. E aí vai surgir alguém no meio do caminho para, sabe, para tentar tomar a voz do Bolsonaro, ou seja, para substituir o Bolsonaro. E aí tem N nomes, N, tá? E aí com a chancela de que é o sucessor do Bolsonaro, ele vem mais forte ainda. Então, duvido muito que a esquerda possa atentar contra o Bolsonaro. Vamos lá. Essa matéria que eu coloquei até errada aqui para vocês aqui, mas corrigindo agora, foi uma publicação do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, ele fez uma fala que chamou muita atenção, né? Lula prova que o país teve sorte de ter Bolsonaro na Covid, diz Eduardo Bolsonaro. Deputado critica a atuação do atual presidente no Rio Grande do Sul. 447 municípios do estado foram afetados pela chuva. O deputado federal Eduardo Bolsonaro disse que o Brasil deu sorte de ter Jair Bolsonaro como presidente da República durante a pandemia de Covid-19. Ele criticou a atuação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva frente às enchentes que assolam o Rio Grande do Sul, em publicação no X. Vendo a dengue como está. Vendo o tratamento das enchentes do Rio Grande do Sul como está. Eu também acho que se acontecer uma pandemia no Brasil, nós estamos todos ferrados. Vai ser, sabe, um Deus nos acuda. Eu também concordo com o Eduardo Bolsonaro de que o Lula, sabe, sinceramente, não tem competência nenhuma para gerir uma crise, para fazer a gestão de crise. Pessoal, outra coisa que a gente precisa falar. Tem gente pulando do barco petista. O ACM Neto, governo Lula cheira a mofo. A crítica de ACM Neto ocorre dias após o presidente Lula intimidar em evento oficial o prefeito de Teixeira de Freitas, Marcelo Belitardo. O que aconteceu só para vocês entenderem? O Lula foi fazer um evento, entrega da Minha Casa Minha Vida, se eu não me engano, lá em Teixeira de Freitas, na Bahia. Cidade que eu particularmente conheço, gosto demais, acho uma cidadezinha linda, charmosa, aquela região das igrejinhas ali, acho um brinco, tá? Cidade maravilhosa, Teixeira de Freitas. E aí, o Lula foi lá. Chegando lá, o prefeito deu uma banana pro Lula, não quis comparecer. O Lula deu uma crise de raiva, ficou possesso e falou: esse prefeito que não veio aqui é uma falta de respeito, mas gritando, possesso mesmo. Como é que esse prefeito não vem aqui? É uma falta de respeito comigo, é uma falta de respeito com o governador que está dando aqui dinheiro para não sei o que. Eu não lembro se era Casa Popular, eu não lembro. Sei que o negócio deu repercussão, tamanho descontrole do Lula na fala contra o prefeito Marcelo Belitardo, que é do partido do ACM Neto. O ACM Neto agora disparou contra o Lula, falando o seguinte: olha, Lula cheira a mofo, já era, é antiquado, é retrógrado, é ruim para o Brasil. E o ACM Neto está aos poucos pulando e distanciando cada vez mais da gestão Lula. União Brasil está pulando do bar totalmente. O ACM Neto, que é um dos grandes figurões do partido, já declarou, está pulando fora. O Caiado, que é do União Brasil, já disse, não quer saber do Lula. O Bivar, que fez a cagada de apoiar o Lula lá em 2022, está fora do União Brasil. Agora é o Rueda que toma conta.
e União Brasil é uma das grandes bancadas do Congresso Nacional que vai se virar contra o Lula mais cedo ou mais tarde. E aí, meu amigo? Reeleição de Lula, se já estava difícil, agora está impossível. Vamos lá. Outro ponto importante, a gente precisa dar parabéns para a Revista Oeste. Publicada agora há pouco, Revista Oeste arrecada 5,3 milhões para o Rio Grande do Sul. Que top isso! A campanha durou uma semana, os valores serão destinados a instituições idôneas. Em uma semana de campanha, para ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul, a Oeste arrecadou 5,3 milhões. A campanha teve início no fim da tarde de segunda-feira e foi encerrada nesta segunda, dia 13. O estado sofre com enchentes severas. Pois é, imagina a Globo fazendo isso, arrecadando. A SBT está fazendo. Imagina todo mundo fazendo essa campanha de arrecadação para ajudar o Rio Grande do Sul. É excelente. Então, esse era o caminho que as grandes emissoras de TV deveriam seguir também, tá? Revista Oeste tá de parabéns mesmo, tá? Pela sua atitude. Pessoal, agora eu vou trazer um ponto até engraçado para vocês, tá? Vocês sabem que o Oi Luiz TV, ele tem um canal do YouTube, para quem não conhece, só que ele tem uma pegada diferente da minha. Eu, perto dele, eu sou um aprendiz. Ele é irônico pra caramba. Ele, sabe, as postagens dele, ele pega pesado ali na ironia dele. O cara é bom, tá? Acontece o seguinte, a Mônica Bergamo fez uma publicação e escreveu o seguinte: desconfie de quem diz estar fazendo o bem, filmando sua própria suposta bondade o tempo inteirinho. E aí o Luiz veio cá e escreveu assim, citando aqui a Janja abraçando o cachorro e o Lula abraçando o cachorro e fazendo pose o tempo todo. Pois é, o cara é muito bom. E ainda ele escreveu, mirou nos voluntários, ou seja, era para falar nos voluntários que estavam postando, que estavam ajudando, acertou na Janja. Concordo em número, gênero e grau. Só que os voluntários de verdade estão fazendo, né? Não estão só postando para foto, não é? Pelo menos é isso que eu vejo de diferente, tá certo? É isso, pessoal. Obrigado, fiquem com Deus. Amanhã de manhã, ó, tem mais conteúdo para a gente poder bater papo aqui, tá certo? Abraço e até lá.